estamos aqui mais uma vez e agradecemos a sua companhia, que Deus possa continuar te abençoando. O programa A Mesa com Simone Braça está aqui hoje para trazer um tema, como sempre, oportuno, bem oportuno mesmo. E como eu já tenho dito, a nossa Bíblia aqui, a Palavra de Deus, é quem vai conduzir essa nossa discussão. Eu quero agradecer a nossa convidada, que é a pastora Sônia Santos. Ela é uma funcionária pública, servidora, ela é mãe também, ela também é pastora presidente da Igreja Bem-aventurança aqui na cidade de Pindamonhangaba. Então é uma mulher que é uma mulher empoderada, né? E também cristã e trabalha e é mãe. Ela faz tudo ao mesmo tempo. Mas como será que ela consegue viver esse tema que nós vamos falar aqui hoje? É claro que eu tenho o cuidado e o carinho de trazer aqui ao nosso programa e para você ser abençoada, pessoas que vivem aquilo que discursam. Por isso eu trouxe a nossa querida pastora Sônia. E o nosso tema, qual será? Como viver as bem-aventuranças no cotidiano? Será possível? Mas quais são essas bem-aventuranças? De repente você não consegue, você não lembra qual é, ou você não conhece por não conhecer a palavra de Deus, mas eu quero ler aqui no livro de Mateus, no capítulo 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximando-se dele, os seus discípulos, e abrindo a sua boca, o ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os que sofrem perseguição, olha aí, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Se alegra, porque o vosso galardão será grande. Isso é o que diz a palavra de Deus. Pastora Sônia, como viver, é possível viver as bem-aventuranças nos dias de hoje? Olá, pastora, tudo bem? Espero que você também em casa esteja bem, que seja bastante proveitoso para você, como para nós aqui esse nosso encontro. Como viver as bem-aventuranças nos dias de hoje? Todos nós queremos ser felizes. Eu sei que tanto eu quanto você estamos buscando de alguma forma a nossa felicidade. Muitos buscam a felicidade, seja num carro que quer comprar, um carro zero, quem sabe. Alguns buscam a felicidade na compra da casa própria, ou muitos pensam, eu vou ser feliz quando eu ganhar na Mega Sena. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus nos ensina que a verdadeira felicidade não está no externo, mas sim no interno. Porque tem pessoas que podem até ter uma condição financeira muito boa, mas se não forem felizes aqui dentro, elas não alcançarão a verdadeira felicidade. Felicidade, pastor, é algo que está dentro de nós. Ele é dom de Deus. E é disso que Jesus está conversando com os seus discípulos. É isso que ele vem falar com eles. Vem mostrar qual é o caminho da verdadeira felicidade. E olhando para a palavra do Senhor, você vai descobrir que é possível sim ser feliz em qualquer situação. Veja que bem-aventurados significa felizes ou mais que felizes. Portanto, é possível, pastor, ser feliz, seja independente da nossa circunstância.
Voltamos já já no próximo bloco e nós vamos aqui perguntar à nossa convidada como será viver esse versículo que está aqui, essa bem-aventurança. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, e bem-aventurado os que sofrem injustiça, e mais ainda, aqueles que são misericordiosos, ou ainda aqueles que choram, porque eles serão consolados. Em tempo que o mundo hoje, muitos estão chorando, com suas famílias enlutadas. Muitos também precisam da minha e da sua misericórdia. E só quem tem a misericórdia, só quem conhece e vive as bem-aventuranças, pode então trazer uma resposta. Voltamos já. De volta aqui com a nossa convidada, a pastora Sônia, como viver as bem-aventuranças no dia a dia. Pastora Sônia, eu sempre escuto as pessoas falarem assim, quando acontece uma situação onde por exemplo, quando um cidadão, uma cidadã fala mal de uma pessoa, critica ou fala não dar alimento para outra pessoa que está precisando, e aí ela fala assim, isso aí é um pobre de espírito. Só que essa frase é errada, porque pobreza de espírito, como diz aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus, não quer dizer que a pessoa está sendo uma pessoa má, como diz o ditado por aí, né? Então, há um equívoco muito grande, porque quando eu me deparei com esse versículo aqui, bem-aventurado, eu falei assim, nossa, bem-aventurados os pobres de espírito, mas eu sempre ouvi que os pobres de espírito são aquelas pessoas maldosas, egoístas, egocêntricas, e na verdade não é. Então, pastora, como ser um bem-aventurado de pobre de espírito? E como ter essa misericórdia? Vamos lá. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que Jesus está dizendo aqui não é essa forma pejorativa, como as pessoas costumam dizer, tratando o outro como pequeno. Não, quando Jesus está dizendo bem-aventurados os pobres de espírito, eu gostaria que o seu olhar, o seu pensamento agora se voltasse para um pai cuidando de um filho. Quando um pai tem o seu bebê no colo, pastor, o bebê ali, ele é totalmente dependente do seu pai. Ele depende do pai para proteger, ele depende do pai para providenciar o alimento, para prover o alimento, ele depende do seu pai para diversas coisas da sua vida, para aprender a andar, para aprender a falar. É o papai, é a mamãe em casa. Da mesma forma, o Senhor espera que nós reconheçamos que o nosso Deus é um Deus que é pai e que cuida de nós. E Ele olha para nós e Ele diz para nós, olha, se esvazia. E aí, aqui que é difícil, pastor. Porque esvaziar-se do nosso orgulho, da nossa vaidade, deixar tudo aquilo de lado, não é? E reconhecer que dependemos de Deus, totalmente de Deus. Você não gostaria, quando você precisa de um pai, e você possa estar num momento difícil, e você vai olhar para Deus como teu pai que Ele é. E aquela hora o Senhor te responde, te toma nos braços e diz, olha, não temas, filho, eu cuido de você, filha. E você sente aquela paz, vem aquela satisfação no seu interior. É disso que Jesus está falando, que nós devemos depender dEle. E essa dependência de Deus é que Jesus disse aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E Jesus trouxe o reino dos céus, trouxe de uma forma, pastora, que não está no futuro. Porque essa resposta, quando a gente precisa para hoje, para agora. E Jesus diz, olha, bem-aventurado é você hoje. Jesus está dizendo assim, olha, eu vou cuidar de você agora. Você vai ter plenitude agora. Vou colocar o meu reino dentro de você.
Você vai passar a olhar essa situação de uma outra forma. Porque assim como um pai atende um filho que chama, que pede, da mesma forma, nosso Deus, Ele nos atende. E é disso que o Senhor fala. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. É trazer o reino dos céus para a nossa realidade. É trazer céu para a terra. É como a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade na terra, assim como é nos céus. É trazer o reino de Deus para nós, para a nossa vida. E isso é possível pela palavra de Deus. E quanta tranquilidade você vai ter nisso? Quanta tranquilidade vai trazer o teu espírito, a tua vida. Aqui começa a felicidade. Aqui é o start, né? Inicial daqueles que querem alcançar uma felicidade interior. E aí a nossa felicidade será de dentro para fora. Como eu disse, a felicidade ela não está focada nas coisas, mas em uma pessoa chamada Jesus. Que você possa compreender isso na palavra hoje. E você vai verificar depois que todo o avanço da bem-aventuranças vai ficar mais fácil quando o reino de Deus estiver dentro de você. Por exemplo, quando o Senhor diz, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E bem-aventurados os mansos. Só quem tem o reino de Deus pode ter tranquilidade no coração. Que você comece a partir de hoje a receber esse reino dentro de você. E a exercer dentro da tua casa toda a mansidão que você precisa, tanto com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos. Exercer mansidão também traz felicidade, tranquilidade na sua alma e no seu espírito. É disso que o Senhor está falando. Pastora Sônia, a gente vai para as nossas considerações finais, mas a gente traz essa reflexão e parece que balança a nossa estrutura, porque não é fácil sofrer uma injustiça, hein, pastora Sônia? Não é fácil ser misericordioso com aqueles que não merecem, aos nossos olhos, humanamente, misericórdia e compaixão. Não é fácil ver hoje no mundo, no Brasil, no nosso estado, o dia a dia com tanta injustiça social, com tanta calamidade, com tanta desigualdade, e você ter que dizer assim, Deus fará a justiça, Deus cuidará do órfão, da viúva, do pobre, do necessitado, independente do sistema. E quando a gente vê no dia a dia atitude de pessoas nos caluniando, é disso que nós estamos falando aqui. E Jesus já sabia que os discípulos precisariam desse texto, dessas bem-aventuranças, para continuar a sua caminhada sem ele. Então, quando um cidadão, um cristão, começa a sofrer a essa injustiça social, as injustiças do dia a dia, quando você dá a sua face para que você leve um tapa, né? Você dá outra, não é verdade, pastora? Quando você é caluniado, injuriado por amor de Jesus, porque você conhece as bem-aventuranças e você é um agente de Deus para pôr em prática no dia a dia as bem-aventuranças. Porque é fácil, né, pastora? É fácil nós lermos a palavra de Deus, ouvir e não praticar. Agora, quando começa o contexto, situações, circunstâncias na sua vida ou com os seus, você, não, peraí, o que Jesus falou? Vou lá ler em Mateus 5, as bem-aventuranças. Sofri uma injustiça? Nossa, eu tenho fome e sede de justiça, mas eu vou ser farto. Eu fui injuriado, fui caluniado, fui esbofeteado. Bem-aventurado os mansos, porque eles verão
a Deus. Voltamos já no próximo bloco para você, junto conosco aqui, poder saber como caminhar no dia a dia, em cada circunstância, aplicar as bem-aventuranças. Fique com a gente. Estamos de volta aqui com o nosso programa. Será que você consegue aplicar as bem-aventuranças no seu trabalho, com a sua família, na sociedade que você vive? É importante. É importante você viver e que as pessoas também desfrutem das suas atitudes e que elas possam sentir a necessidade de viver como você vive, porque não é fácil. Pastora Sônia, as bem-aventuranças, elas se dividem aqui, Deus quis mostrar aqui, né? O amor a Deus e ao próximo. A senhora disse aí no segundo bloco a importância de trazer o reino de Deus, uma cultura do reino dos céus, uma cultura de paz, uma cultura de amor, uma cultura de justiça. Como assim, pastora Sônia? Então, né, pastora? Aqueles que têm o reino de Deus dentro de si, é importante salientar que, assim como no nosso país, nós temos uma Constituição que rege a nossa nação e todo cidadão deve cumprir essa Constituição, porque quando ele sai um pouquinho daquilo que está posto ali, nós respondemos por isso, nós temos responsabilidades, seja diante da sociedade, na família ou diante até de um juiz. Da mesma forma, o reino de Deus ela tem uma Constituição. E a Constituição de Deus está aqui nas bem-aventuranças. Se você observar as 4 primeiras, ela vai se tratar de Deus e do homem. É uma relação aqui. Né? Agora, a partir aqui do verso 7, bem-aventurados os misericordiosos, ela já linha com o meu irmão. Aí a palavra do Senhor, Jesus começa a nos ensinar aqui como ter também uma vida aqui na terra, exercendo a constituição do reino de Deus. Ser misericordioso. A pastora deu alguns exemplos que são difíceis de exercer misericórdia, mas nos dias de hoje é possível exercer misericórdia muitas vezes com o nosso vizinho, muitas das vezes com aqueles que estão numa situação de rua, não é? Ter um ato de solidariedade, dividir sim o pão, estender as nossas mãos para abençoar outras pessoas, como ato de misericórdia. A palavra também ensina que os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Entenda, hoje nós vivemos uma sociedade que é preciso ser limpo de mãos, limpo de coração. Quantas vezes aí nós verificamos as vacinas que estão sendo dadas, muitos deixam de aplicar a vacina. Tem visto isso? A televisão mostra, no noticiário. O que é isso? É falta de honestidade. E aqui a palavra está ensinando que ser limpo de coração é ser honesto em todas as coisas que nós fazemos, tanto com Deus quanto com o próximo. A palavra também diz que os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Deus é um Deus de paz. Isaías 9 vai dizer que o Senhor Jesus é o príncipe da paz. Portanto, nós somos chamados a ser agentes da paz. Se é uma situação de conflito, o que é que eu, agente do reino de Deus, vou exercer? De que forma eu vou reagir? Eu tenho que levar a paz. Eu tenho que ser um agente de paz sobre essa terra. Só posso fazer isso portando o reino de Deus em mim. Levar a paz se está um problema na minha casa, um problema familiar. Quantas vezes é melhor, pastora, a gente silenciar aquele momento, aguardar passar um momento de ira, aguardar passar aquele momento do esposo, da esposa, acalmar o nosso filho. Tudo isso é exercer a paz. Portanto, não é nada impossível. E isso vai trazer para nós e para o outro a paz dentro do nosso lar. E nós estaremos exercendo as bem-aventuranças do Senhor Jesus. Não é nada muito complicado, muito pelo contrário. É um trabalhar, sim, de Deus, de dentro para fora, como eu tenho dito já aqui. E aqui a pastora ainda falou da perseguição por causa da justiça. Quando nós começamos a exercer o reino de Deus, fazendo as bem-aventuranças, sim, lógico, tem pessoas que vão se incomodar. Como também nós vemos tantas injustiças na nossa nação. Agora, imagine,
Se começa dentro de cada lar, você na sua casa, começa a exercer as bem-aventuranças, sendo misericordioso, sendo honesto em todos os seus atos, levando a paz no seu trabalho, na sua casa. Você vai começar um movimento, você vai dizer, mas pastor, eu sou só um. Começa com uma mudança. Mas quanta coisa poderia ser feita se todos os cristãos, ou você que crê no Senhor, crê em Deus, e fala, não, eu sei que existe algo maior. Se você começa a exercitar essa paz, se você começa a ter essa atitude diferenciada, você começa a mudar o seu ambiente, o ambiente do seu trabalho. E quanta coisa a gente conseguiria fazer exercendo as bem-aventuranças. Talvez não houvesse tanta injustiça. Talvez os pais seriam pais melhores, as mães seriam mães melhores, os filhos seriam filhos melhores, exercendo a constituição do reino de Deus. Pode acontecer sim a perseguição, mas ainda assim você vai ser feliz. Eu tenho certeza disso. Gratidão, pastora Sônia, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente e participação. Deus continue te abençoando. Eu quero abençoar a sua vida no final do programa, mas antes eu quero te dizer que você pode exercer já agora as bem-aventuranças, sendo misericordioso com o próximo. Mas como, pastora? Claro, nós temos aqui na TV RVC a nossa Caravana da Solidariedade. Entre em contato nas nossas redes sociais, você vai poder saber como ser um colaborador. Estamos precisando da sua misericórdia e compaixão para com o próximo. Eu quero também aqui agradecer aos nossos parceiros. Está aqui na nossa telinha aqui, todos os nossos parceiros. Gratidão, principalmente a nossa intérprete da Inilibras, que é a Roberta. Quero também aqui uma palavra profética sobre a sua vida. Quero orar por você, porque Deus ensina que nós podemos abençoar o nosso irmão e que você possa trazer uma cultura de paz, a cultura do reino para a tua casa, para a tua família e para a sociedade que você é inserido. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo a paz que excede todo entendimento em todas as famílias, em todos os lares, que a minha voz chegue, alcance, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu quero trazer aqui a justiça para aqueles lares que precisam, Pai. Senhor, eu quero abençoar a minha cidade, o meu estado e a minha nação. Traz, Senhor, a cura para a nossa nação. Que os leitos sejam esvaziados pelo poder que há no Teu nome, Jesus. E que haja prosperidade em todas as áreas, em todas as famílias. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos nós.